Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã que acompanha o canal Orações e Canções, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo chegue até você neste momento. Ao Deus Todo-Poderoso louvemos e a sua bênção imploremos. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvemos o Senhor que nos concede mais um dia de vida e a oportunidade de meditarmos a sua palavra. Que a palavra do Senhor que nós meditamos nos ilumine e nos transforme, nos conduzindo à salvação. Eu sou o Edgar e juntos nós vamos meditar o Evangelho deste sábado, dia 23 de julho de 2022. Estamos na 16ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos diante de um evangelho onde Jesus recorre a uma parábola para transmitir um importante ensinamento. Esta parábola que nós ouvimos é conhecida como a parábola do joio e do trigo. Jesus nos diz que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente. Assim, Jesus nos mostra que a sua palavra é sempre uma boa semente que tende a produzir coisas boas e tende a produzir a realidade melhor, que é a salvação. Inclusive, lembremos que a palavra evangelho significa boa notícia. Nós somos chamados a acolher essa boa palavra que é semeada. Lembrando que há alguns dias nós ouvimos a parábola do semeador, onde Jesus questiona que tipo de solo é o nosso coração. E Jesus nos diz ainda que enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Aqui o trigo é uma coisa boa e o joio é uma coisa ruim. Nós vivemos neste mundo onde estamos sujeitos a coisas boas e a coisas ruins. A todo momento, coisas boas e coisas ruins estão sendo semeadas em nossos corações e em nossas vidas. E vemos neste mundo como que tantas coisas ruins, como tantas coisas negativas são semeadas. E diante da insistência dos empregados de querer eliminar imediatamente o joio, o dono daquela colheita, daquela plantação, diz que é preciso esperar.
aqui a questão do discernimento. Enquanto nós estamos neste mundo, onde várias realidades boas e ruins são semeadas em nossas vidas e em nossos corações, nós precisamos ter o discernimento para escolhermos aquilo que de fato agrada a Deus. E Jesus nos diz que no final dos tempos, ou seja, quando ele voltar, acontecerá essa separação definitiva entre o joio e o trigo. Porque nós, no nosso espírito imediatista, poderíamos nos questionar: por que Deus não acaba logo com o mal e extingue o joio do meio do trigo? Jesus, ele fará isso no dia do juízo final. E enquanto nós estamos neste mundo, Deus nos dá várias oportunidades para nos convertermos, para abraçarmos a vida nova que Ele tem para nós. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, este Evangelho nos questiona. Será que estamos semeando bem? Será que estamos semeando coisas de Deus em todos os lugares onde nós estamos, com as pessoas que convivemos? Somos chamados a deixar que Deus encha o nosso coração do bem, para que depois nós partilhemos esse bem com as outras pessoas. Mais adiante, no Evangelho de São Mateus, o próprio Jesus vai explicar esta parábola. Apenas em 2 ocasiões, Jesus explica as parábolas que ele contou: a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. O Senhor pede que nós perseveremos no caminho do bem, no caminho da sua palavra, para que possamos receber a herança eterna e sermos admitidos à salvação. Que a Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, ela que se colocou totalmente disponível à vontade de Deus, interceda por nós e nos ajude, para que saibamos discernir, em meio a este mundo, aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não nos leva à salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.